Muito bem, estamos aqui de volta ao vivo na Rádio Jornal AM 540, rádio de grande cobertura no estado de Sergipe. Você também está nos acompanhando através do ajn1.com.br ou, como o nosso querido Frederico de Simão Dias, através do www.melhorcadadia.com.br. Manda um abraço a Frederico Medeiros, lá de Simão Dias, está nos acompanhando. Um abraço ao povo de Simão Dias. Um abraço a Hugo França também, que está nos acompanhando, a Márcio Rocha, jornalista, e tantos outros que nos acompanham agora no Melhor a Cada Dia. Hoje tenho a grata satisfação de falar com Artemis Barreto. Bom dia, Artemis. Bom dia. Um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de ter conseguido chegar aqui, né? Que as coisas estão ficando complicadas, o trânsito está ficando difícil em qualquer lugar do mundo. Mas Aracaju, que era uma cidade tranquila, pequena, fácil de transitar, está ficando difícil, né? Tem qualquer trânsito, qualquer engarrafamento, carro quebrado, manifestação hoje, quase a gente não consegue chegar aqui a tempo, mas graças a Deus estamos todos aqui. Queria agradecer a Empório Fassolto, ali na Simeão Sobral, onde a bebida é mais barata. Falar também, registrar que no dia 1º começa o nosso Festival de Arte de São Cristóvão. Não perca, dia 1, 2 e 3 lá em São Cristóvão. É o resgate da cultura desse evento, que é um símbolo para todo o estado de Sergipe. Não deixem de participar. A Fé Comércio também está inaugurando hoje um hotel belíssimo lá na Orla, um hotel para o comerciário de todo o Brasil. Vale a pena conferir, conhecer, consultar os preços que são especiais, e realmente foi feita uma obra fascinante, né? Muito caprichada, muito bem feita, muito bem acabada, digno de qualquer comerciante, de qualquer brasileiro. Também agradecer ao patrocínio da DESO. Bem, estamos aqui com o autor do livro Teorias, Técnicas e Tecnologias para a Formação e Atuação Profissional do Guia de Turismo. Antes de falar com ele, eu procurei saber com a presidenta dos guias se esse cara era de nível para trazer para cá para o rádio. Ela falou: fique tranquilo, ele é muito bom, muito competente, fala muito bem, fez altos elogios ontem por ocasião da inauguração do espaço lá do Gama, lá na Coroa do Meio. Estava toda a turma do turismo por lá. Vamos lá, Artemis, bom dia, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Você tem mais um monte de irmãos, 6 irmãos, você é o caçula. Exatamente, eu sou de uma família de 7 e eu sou o mais novo, ponta de rama, como diz a história, né? Eu sou o caçula de uma família de 7 irmãos. Aquele mimado que não precisava fazer nada e tal, nem trabalhar precisava, mas mesmo assim quis trabalhar. Não é bem assim não, viu, na verdade. Foi diferente. Trabalhar sempre foi, na verdade, assim, para mim, uma grande conquista. A gente poder ser produtivo e poder conquistar a cada dia aquilo que a gente deseja, realmente eu acho que é a essência da vida, é a essência de poder ser alguém útil, né? E ser alguém útil para alguém. Acho que, inclusive, aí a minha formação na área de turismo vem desse pensamento, né? Consequentemente. Quem trabalha com turismo tem muito que prestar serviço, ele está sempre em contato com outras pessoas, né? Tanto começa que a pessoa já não pode ser nem introvertida, né? Exatamente. Porque ela tem que lidar com gente o tempo todo, tá sempre feliz, animada e tal. É verdade. Você não pode chegar no lugar e encontrar um guia de turismo, por exemplo, desanimado. Exatamente. O guia de turismo e toda a cadeia produtiva do turismo trabalha, na verdade, trabalha com o setor de prestação de serviços, né? E na prestação de serviços, o guia de turismo é aquele que lida diretamente com o turista. Então, na verdade, é aquele que recebe desde o aeroporto, da rodoviária, do terminal portuário, qualquer que seja o meio de transporte que o turista utiliza, e que mantém ele na cidade e que atende ele durante toda a sua estada na cidade, com todas as suas necessidades, ou na perspectiva de atender as expectativas dele em uma determinada destinação turística, até o dia que ele vai embora. Então, na verdade, a referência do turista em uma dada localidade turística é o guia de turismo. Então, de fato, nós prestamos serviço e devemos estar não só a serviço, como devemos estar como uma referência para o Estado, né? Com a simpatia, com a prestividade, com a hospitalidade em si. É por aí que a gente trabalha. Nos anos 90, na inauguração de um hotel aqui na Orla, acho que foi inaugurado na Orla em 95, aí um turista veio falar para mim: eu fui me hospedei naquele hotel ali, e perguntei: onde é que é bom dia aqui em Aracaju, em Sergipe? Rapaz, vai para Maceió, lá aqui tem muita coisa. Aqui não tem nada não. Quer dizer, a profissional que estava no hotel, né, ela não sabia o que oferecer, né? Hoje os profissionais que trabalham nessa área, eles realmente têm conhecimento do potencial de Sergipe, o que tem em Sergipe? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente vem tentando mudar esse cenário, sabe, Alexandre?
Eu também comecei a trabalhar na área de turismo no agenciamento de viagens. Eu tive uma agência de turismo aqui no estado, chamada Edis Tour, Aí desde ficou rico, 93. depois foi dar aula. Exatamente, depois eu Exatamente, você ficou rico, depois foi dar aula. Não, Foi por isso que favor. Não, na verdade, eu fui conhecer os dois lados da moeda, como diz a tá história. bom. Então eu comecei com a prestação de serviço no agenciamento de viagens, para que em seguida eu pudesse de fato estar no guiamento de viagens. E uma das questões que mais me incomodava à época, inclusive, era exatamente essa falta de sergipanidade, o que a gente chama de sergipanidade, né? Essa falta de amor pelo que se tem. É tanto que durante a minha trajetória como agente de viagens, eu cheguei a montar um projeto chamado Projeto Domingueiras Turísticas, dentro da agência. Em que consistia esse projeto? Esse projeto consistia exatamente em juntar o nativo, aquele que vive, que mora, que nasceu na cidade de Aracaju ou nas imediações do estado de Sergipe como um todo, com o turista que vem de fora para conhecer os potenciais, a infraestrutura turística, os atrativos turísticos, e para que, a partir de então, eles começassem a dar um pouco mais de valor. Porque uma das questões que eu percebi, inclusive na graduação de turismo, é que o sergipano dizia que não existia o que ver, não tinha o que ver, e valorizava sempre os estados vizinhos por falta de conhecimento. Então eles não conheciam o que tinham e ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Então eu parti do princípio que seria interessante fazer um trabalho de sensibilização através da vivência, da experiência positiva em relação à cidade e ao estado de Sergipe. E isso me trouxe, inclusive, bons frutos. Né? O baiano já nasce com esse sentimento, né? O pernambucano nasce com esse sentimento. A gente percebe o orgulho do pernambucano com a língua, com a maneira que ele fala, com as coisas dele, com as vitórias, suas conquistas e tudo mais. O baiano também, ele tem muito isso. Lamentavelmente, alguns, bom, não são todos, alguns ainda não conhecem muito bem Sergipe e ainda não tem esse orgulho de brigar pelas coisas daqui, dizer que daqui é melhor. Por exemplo, sem te interromper, mas a minha ideia de praia, para mim, aqui é a melhor praia do Brasil. Por quê? As outras águas são frias. Se a gente vai para a Bahia, tem pedra, tem cascalho na areia. Nossa areia é maravilhosa para se caminhar. Aí você fala da cor da água de Maceió, mas você entrar na água daqui, sentir a água daqui, a temperatura da água, aqueles laguinhos que se faz na praia, eu acho a praia daqui fabulosa. Perfeito, né? Eu comungo com essa sua visão. Como eu milito na área da educação para o turismo, né, foi inclusive um desdobramento da minha formação, a gente sempre costuma colocar aos alunos para que eles possam identificar e perceber os diferenciais, né? Então, assim, esse turismo, essa ideia de comparação é meio complicada. E é por isso que a gente acaba julgando não devidamente o que nós temos. O padrão, então, por exemplo, cor da água. Se tratando Por que o padrão tem que ser cor da água? Exatamente. Né? E se tiver que ser, a nossa água é perolizada. Né? Então, o que acontece? Nós temos praias rasas, praias sem incidência de tubarões, porque na verdade nós não temos arrecifes. Pronto, uma você das chega lá em poucas Pernambuco, praias tem um cartaz enorme, placa, né? do Cuidado, Nordeste. não entre na água que tem tubarão. Exatamente. Então a gente pode usufruir dessa água daqui. Uma praia que você tem sol quase que 12 horas, desde 6 da manhã até 6 da tarde você tem sol, né? Você tem incidência de sol, a incidência solar. Você pode tomar banho, inclusive, com as ondas quebrando no seu corpo, até a praia de fato, ou seja, a área de terra que é banhada pelo mar, é com também, ondas, né? E é com ondas, ela vem até a praia. Então, assim, praias retas, né, emolduradas por coqueiros, inclusive, que eu chego a dizer que os coqueiros chegam a se debruçar em honra ao lugar de fato. E por que valorizar as praias vizinhas? Vamos entender quais são os diferenciais. Então, uma das características em relação às praias de Sergipe, que eu sempre coloco, é essa. É uma praia excelente, de excelente balneabilidade. Pode não ser tão translúcida quanto as outras, né, mas é importante que exista o diferencial. E areias finas, finíssimas. Eu tive, há um tempo atrás, conhecendo algumas outras praias famosas, inclusive nível mundial. Claro. E é interessante, a areia da praia são pedras. Praia do né? Forte, vai dizer que a Praia do Forte é melhor do que a daqui? Eu não considero melhor. É ruim de andar, né? Pois é, eu costumo dizer que são diferentes, né? Em questão de percepção. Isso. E aí eu acho que a gente tem que valorizar o que nós temos. Até porque, na verdade, a atividade turística serve para isso, é para conhecer o desconhecido e para conhecer o diferencial. Se houver uma homogeneidade na geografia, na história, na cultura, na gastronomia, o turismo certamente vai deixar de acontecer. Eu aprendi com outra pessoa aqui numa entrevista também que a gente tem que chegar, quando for fazer turismo, a gente não pode querer levar a nossa casa no pensamento, ou seja, querer aquela cama, querer aquela mesma coisa, não. Você tem que estar aberto para esse novo, Ao novo, e sim. nesse novo
ver as coisas boas desse novo, e não sair só pegando crítica e coisa ruim, né? E aí você vai fazer Com certeza. um passeio mais atrativo. Eu costumo dizer que o turista viaja em busca de conhecer o diferente. Né? O bom turista tem isso em mente, vou conhecer o diferente, então eu tenho que ir de espírito aberto e disposto a, de fato, conhecer esse diferente. Ele quer uma experiência, e uma experiência positiva. E os guias de turismo, inclusive, entram dentro desse contexto, porque são os responsáveis por essa experiência positiva local, na destinação turística. Então vamos lá para o guia de turismo. Então você lança um livro aqui, Teorias e Técnicas. Ele é só para o guia? Esse livro aqui é só para o guia de turismo? Não. Para qualquer um? Na verdade, o livro ele surgiu dentro de uma proposta acadêmica, né, dentro da própria instituição onde eu leciono, de tantas aulas que a gente prepara e de tanta vivência, né, de aula. Eu tenho, não parece, eu pode não parecer, mas tenho 20 anos de experiência como guia de turismo, então a gente vem juntando assim uma bagagem, né, um know-how, e eu comecei a escrever e a colocar isso no papel, inclusive como material de aula, material acadêmico, para chegar o momento, juntar tudo e de fato colocar em um livro. E com certeza ele pode atender àqueles que querem ser acadêmicos num curso de formação, não só como guia de turismo, mas na área de turismo, aqueles que são curiosos pela área de turismo, como aqueles que são estudiosos, que seja da hotelaria, que seja da parte de alimentação, que seja de transporte, ou apenas o propriamente dito o turista. Porque o turista também precisa saber quais são as técnicas que um guia de turismo deve estar utilizando para o seu guiamento. Então, lá. A gente tem um compêndio aqui. A gente tem uma audiência grande aí no interior do estado, uma audiência grande aí na internet em outros estados e até fora, graças à internet. Que dica você dá para esses milhares de jovens, esse pessoal desempregado e tudo mais? É uma oportunidade legal ser guia de turismo? Como é que você vê isso como profissão? É uma oportunidade legal desde que exista uma identificação. Né? Eu costumo dizer assim, que é sempre interessante que a pessoa reconheça em si a vocação, a parte vocacional. Até pelo início da nossa conversa, puxando o início dela, né? O guia de turismo tem características específicas. Ele precisa ser alguém que goste de lidar com o público, ele precisa ser alguém extrovertido, ele precisa ser alguém que goste de ajudar o outro, né? E, consequentemente, que goste e que tenha disponibilidade de tempo para viajar, para se deslocar e, consequentemente, para atender aos anseios e, por que não dizer assim, né, as expectativas daqueles que vêm visitar o nosso estado ou que vai a outro estado em busca dessas mesmas características. Então, tendo, de certa forma, ou identificando essa vocação, eu recomendo sim, o guia de turismo é um profissional que pode atuar autonomamente, ele pode atuar com vínculo empregatício em empresas privadas ou até também no setor público. Existe concurso público para a contratação de guias de turismo. Até aqui no estado de Sergipe, inclusive, nós já tivemos municípios que realizaram concurso público para guia de turismo. Município? Então, sim, legal. Por exemplo, Laranjeiras chegou a fazer concurso público para contratação de guias de turismo, para que atuassem dentro do município de Laranjeiras. Uma coisa que eu queria, que aí eu vou expandir para toda a cadeia de turismo, é o preparo do pessoal. Eu tive uma vez com a esposa e filhos em Brasília e peguei um ônibus vermelho, que é imitando aqueles ônibus que tem na Europa, nos Estados Unidos e tal, para você conhecer a cidade. E uma menina muito bonita mesmo, para causar ciúme em qualquer esposa. E aí a gente fazia as perguntas, ela falava, eu não sei bem o que é isso não. Quer dizer, eles se preocuparam em botar uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo essa especificamente não tinha conteúdo, não tinha conhecimento. Então é fundamental que as pessoas tenham conhecimento. Eu fico assim frustrado também quando eu chego num bar, na praia ou num restaurante, e aí pergunto, vi a cerveja tal, e o garçom fala, vou ver se tem. Né? Ele está ali em pé já há meia hora, 40 minutos, 2 horas, ele já devia saber tudo que tem na cozinha, ele devia estar bem preparado. Né? É verdade. E isso tem muito a ver então com a formação profissional. Com a formação profissional e com o cara querer fazer aquilo, gostar daquilo que está fazendo também, né? Certamente essa menina, apesar de ser muito bonita, certamente talvez ela não fosse guia de turismo, ela estivesse ali como uma recepcionista, enfim. Aquelas vendedoras de carro de fim de semana. A formação profissional de guia de turismo é uma formação que é desenvolvida pelo Ministério da Educação, junto com as instituições de ensino públicas e privadas, não só pelo Sistema S, como também pela rede, né, a rede de educação profissional e tecnológica, os institutos federais, que eram as antigas Cefetes, que eram escolas técnicas, assim como também algumas instituições privadas. Ofertam curso eminentemente hoje no nível técnico, ou seja, o profissional tem que ter no mínimo o ensino médio concluído ou completo, e ele adentra esse curso
tende a preparar esse profissional para atuar como guia de turismo, desenvolvendo teorias, técnicas e sabendo usar tecnologias, nesse caso, para isso, como bem diz o título do livro, né? E aí essa formação dura entre 1 ano e meio, 2 anos, 800 horas é o mínimo. É mesmo? É puxado assim? É puxado. Vê idiomas, mas assim, vê muita geografia, vê história, vê cultura, vê técnicas de trabalho, vê treinamento, completo, capacitação. Então guia não é aquele negócio vai ser vendedor, vai ser guia, não é assim? Não, de jeito nenhum. Pega qualquer um, não, vai ser guia, então pronto, agora você é guia. É um profissional altamente qualificado e responsável, né? Ele lida com vidas. Na verdade, o guia de turismo lida com vidas porque à medida que ele não só divulga destinações turísticas, como ele comercializa, porque o guia não só oferece, como ele vende as destinações turísticas, né? Os destinos, os atrativos turísticos, e ele acompanha. Então imagine um cidadão, imagine um profissional que lida com a parte da montagem, da organização, da divulgação, da comercialização e da execução de algo. Então é alguém que deve ser realmente bem preparado para poder dar conta do serviço e para poder inclusive responder, né, por possíveis imprevistos que possam acontecer no decorrer do processo, né? E o processo é complexo, isso não tem dúvida, porque até um preparo psicológico, e também tem, como tudo, tem os clientes também desagradáveis, né? E a atividade turística é uma cadeia produtiva, né? O guia de turismo não faz nada sozinho, ele depende do transporte, ele depende do motorista desse transporte, que é um outro profissional, ele vai depender do meio de hospedagem, os profissionais que estão dentro desse meio de hospedagem, ele precisa do destino turístico, daquela destinação, daquele atrativo, os profissionais que atuam naquele atrativo turístico, e assim sucessivamente. É uma cadeia produtiva de fato. Isso é uma engrenagem. Hoje, de 2017 para 2018, já está mais ou menos montado, né? Mas assim, há 10, 15 anos atrás, essa cadeia ainda não estava, esse quebra-cabeça não estava de todo montado, né? A depender do estado, a depender dos países. Dos municípios também, também, exatamente. Voltando também à nossa fala, fazendo comparação entre Sergipe, Bahia, Sergipe, Pernambuco, eu sempre levo em consideração que o estado de Sergipe e a cidade como capital, Aracaju, ela é muito nova em relação a Salvador, em relação a Recife, como capitais, né, dos estados de Bahia e Pernambuco, né, vamos dizer. Então, consequentemente, a gente não pode esperar que uma cidade, uma capital nova já tenha o mesmo desenvolvimento, tenha o mesmo nível de desenvolvimento, de qualidade na prestação de serviço, principalmente em outros segmentos, em outros setores, que uma já mais antiga. Então, tudo isso é uma construção histórica que vem se fazendo e que pode se chegar até lá, não a perfeição, mas um aprimoramento. Eu acho que o Estado de Sergipe hoje tem se aprimorado e vem se aprimorando, não só na prestação de serviço dentro da cadeia produtiva turística, como em outros segmentos também. É o desenvolvimento como um todo, né? Os sindicatos hoje estão mais organizados, eles estão se conversando mais, né? Hoje existe Câmara de Turismo, onde todas essas partes envolvidas, né? Aí entra sindicato de hotel, de bares, estão se falando bastante, né? Então essa interação é muito importante para todo mundo. É chegada a hora de perceber que, como eu havia dito antes, ninguém faz nada só. É preciso que, inclusive, as próprias entidades de classe se unam para se chegar a um fim, a um objetivo, a um denominador comum. Exatamente. Eu também li isso há um tempo atrás, há uns mais de 15 anos, curso na Rio Tour. E aí disseram que naquelas ilhas no Caribe, os hotéis também não se davam bem. E chegou um determinado momento, olha, enquanto a gente ficar cada um brigando em separado, a gente não vai trazer gente para essas ilhas. Então vamos todos juntos, nos somar. Depois que chegar aqui dentro a gente resolve, mas vamos vender o destino juntos. E vamos pensar juntos. E deslanchou. É o que a gente chama de construção colaborativa, né? É muito mais profícua. Então acho que é isso que a gente está começando a desenvolver. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Todo mundo investe, todo mundo junto, unido por um mesmo fim, todo mundo consequentemente vai ganhar. Ainda existe um costume também, a tradição no Brasil inteiro, de que quem tem que bancar tudo, assumir tudo é o serviço público, é o Estado, né, a máquina. E as empresas, de alguma maneira, ficaram encostadas nisso porque funcionou, deu certo. Então, fazer um folder para cá, não, o Estado é que tem que fazer. Aí não, é o município que tem que fazer. Alguns empresários já observaram isso, fizeram individualmente. Depois começaram a fazer em comum acordo, né? Aí parcerias com o Sebrae, quer que seja. É bom para todo mundo isso. Né? É preciso entender que é bom para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Você relatou a inauguração da orla da Praia da Atalaia, né? Que é o nosso maior cartão postal ainda hoje, né? E eu lembro, desde aquela época, que de fato vivenciávamos essa situação, esse momento. A iniciativa privada dependia e esperava pelo setor público.
o setor público dizia que não, era a iniciativa privada que tinha que desenvolver determinadas ações. Então, enquanto ficava nesse jogo de empurra-empurra, um aguardando do outro, de fato a coisa não deslanchava. Então, a partir do momento que, inclusive, também percebeu-se que outros modelos e outros estados, como se fazia, e o que é bom deve ser copiado, o que é bom deve ser um guia, né? Pode ser desenvolvido de uma forma diferenciada. Eu gostei da frase, o que é bom deve ser um guia. Exatamente. Está aí no livro. Então, consequentemente, os frutos começaram a chegar. Eu acho que hoje a gente tem, sim, a iniciativa privada dando conta e desenvolvendo as ações que são devidas dela, o Estado desenvolvendo o seu papel, e, enfim, como você acabou de falar, acho que a junção de tudo, a união é quem faz a força. Bacana. O Artemis, eu vou pedir licença a você que já está chegando no momento do intervalo comercial. Então, eu queria registrar que está aqui conosco hoje o professor, professor do IFES também? Professor do IFES. Professor do IFES, estudante a vida inteira, vai continuar estudando, mesmo sendo professor, que tem aqui o livro Artemis Barreto de Carvalho, com teorias técnicas e tecnologias para a formação e atuação profissional do guia de turismo. Um livro muito bacana, muito bem acabado, muito bem feito, inclusive pela editora IFES. Exatamente, é uma editora local do próprio Instituto. Registrando então que a gente está aqui no Melhor a Cada Dia, na AM Jornal 540. Nós vamos ao intervalo comercial, mas antes do intervalo, registrando que o programa tem o patrocínio do Empório Fassolto ali da Simeão Sobral, onde você consegue bebidas bem mais em conta. E registrando também que agora no dia 1º e vai até o dia 3, o Encontro Cultural de São Cristóvão, não perca, é um resgate, é a volta da tradição, recuperando aí todos esses valores culturais do nosso estado para um único ponto comum. Também a Fé Comércio, que está aí com o Hotel Sesc, agora na Orla, inaugurando hoje. Não perca essa oportunidade também. Não saia daí, que o Melhor a Cada Dia volta já já. Obrigado. Muito bem, bom dia. Estamos de volta aqui com a Rádio Jornal M540, Rádio Maior Audiência e Cobertura do Estado de Sergipe. Estamos aqui hoje com o doutorando Artemis Barreto de Carvalho. Estamos dando aqui uma aula sobre turismo e sobre o livro dele, que é guia para o guia de turismo, mas também como todos os outros interessados. Teorias técnicas, tecnologias para a formação e atuação do profissional. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para o nosso doutor Fred Medeiros, que continua nos escutando lá em Simão Dias, um grande dentista profissional da área. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. E agradecer também a Fassolto, Empório Fassolto, que fica ali na Simeão Sobral 440, nos patrocinando, onde tem a bebida mais barata do estado de Sergipe. E também registrar que no dia 1, 2 e 3 está acontecendo o Festival de Arte de São Cristóvão, né? A abertura do Festival de Arte, que é vista aí como, por alguns, um resgate da tradição, um evento culturalmente simbólico para o estado de Sergipe. Agradecer também a Fé Comércio, que está aí abrindo aí o Hotel do Sesc na Orla de Atalaia, um dos hotéis mais bonitos da Orla, e também muito bem equipado e preparado, com restaurante, piscina, quadra, todos os quartos são virados para o mar, isso também é um ponto muito positivo. E também a DESO. Mas voltando aqui com o doutorando, doutor, cursos técnicos e mestrado também tem isso aqui no IFES? Temos. Na verdade, o Instituto Federal de Sergipe começou na área de turismo, acredito que no ano de 2001, né? Recente. É recente. E nós iniciamos com a oferta de um curso técnico na área de hotelaria. Aí começamos a contribuir, né, com o mercado turístico de Sergipe, formando técnicos em hospedagem, na área de hospedagem. E logo em seguida entendemos a demanda e a necessidade de estar formando também guias de turismo. E aí lançamos um segundo curso, que foi o técnico em guia de turismo, e que ensejou logo em seguida um curso de graduação, e aí optamos pelos cursos de graduação tecnológica. Então nós abrimos o curso de tecnologia em gestão do turismo, e posteriormente, agora muito recente inclusive, ainda estamos com a primeira turma em casa, nós estamos também ofertando o curso de mestrado, né, no nível de mestrado, na área também de turismo. O Estado comporta, o Estado necessita, os profissionais... Você que está buscando oportunidade de trabalho, de emprego, uma maneira é buscar conhecimento no segmento turismo, que é um segmento que cresce bastante, né? Agora acabaram de ser gerados alguns empregos aí com a abertura do Hotel do Sesc. Todo fim de semana a procura por profissionais é grande, até porque mudou a legislação, você agora pode assinar a carteira
do profissional. Um fim de semana, o pessoal de bares e restaurantes que tinha uma confusão enorme para legalizar essa situação, acho que de certa forma isso melhorou muito. E então o turismo é uma grande oportunidade. Então você pode estudar e entender melhor o que é ser guia, técnico, gestão tecnológica. Eu fiquei curioso, o que é uma gestão tecnológica? Na verdade é um curso, né, de curta duração, a gente chama assim, é um curso de tecnologia, né, mas é um curso de graduação, bom que se frise, ou seja, é um curso que o aluno após a graduação pode dar continuidade aos estudos, pode fazer um mestrado e doutorado, mas é um curso focado, vamos dizer assim, na parte de gestão na área de turismo. Então, o indivíduo que se matricula e que faz o curso, enquanto egresso, quando ele sai com um diploma de tecnólogo em gestão do turismo, que dá a ele a qualificação para que ele possa gerir os diversos tipos de empreendimentos turísticos existentes da iniciativa privada, ou possa também desenvolver trabalhos de gestão no serviço público como um todo, né? Então, essa é a função do tecnólogo em turismo. Tendo em vista, os amigos do município também estão contratando, você que está no interior do estado, é bom estar preparado. É o que eu costumo dizer, olha, já está sabendo que em 2020 vai abrir uma usina de energia lá na Barra dos Coqueiros, está sabendo que uma empresa americana comprou alguma coisa lá perto de Capela. Que tipo de profissional vai estar se precisando nesses municípios, nessa cidade? Então você com antecedência já começa a se preparar, começa a estudar, porque quando abrir, como abriu agora o Hotel do Sesc, quando abrir uma usina dessa, quando abrir essa empresa americana lá e precisar de gente, não vai trazer de fora, porque você vai estar preparado. Então começa a se preparar desde já, não perca tempo aí sentado na calçada falando besteira e vai estudar. Pegando o gancho, Alexandre, nessa sua colocação, eu até aproveito a oportunidade para dizer que o curso surgiu exatamente de uma identificação de demanda. Então existia uma demanda reprimida no estado de Sergipe por uma pesquisa e uma identificação percebida por nós de que a maior parte dos empreendimentos turísticos do estado de Sergipe estava sendo tinha como gestão ou gestores os seus próprios proprietários ou seus filhos, ou seus parentes mais próximos, que muitas vezes não detinha conhecimentos específicos para tal, e podendo inclusive colocar o empreendimento, né, numa situação delicada, em risco. Então, esses gestores, que hoje são formados pelo Instituto Federal do Sergipe, eles estão aí no mercado exatamente para ocupar esta vaga, vamos dizer assim, atender a esta demanda. Então, os empresários sergipanos que têm o seu negócio e que de fato necessitem, os gestores estão para ir nesse sentido. E por outro lado, também vale a pena ressaltar que muitos egressos, não só dos cursos técnicos, como também de tecnologia, a gente tem o prazer de vê-los empregados em diversos segmentos do mercado. Falando-se muito em SESC, né, em turismo no SESC, um dos egressos do curso de guia de turismo é hoje o responsável, inclusive, pelo SESC na área de turismo aqui no estado de Sergipe. Legal, bacana. A presidente do Sindicato de Guia de Turismo, que você referenciou no início da nossa conversa, é egressa do curso de guia de turismo também. Bacana. E assim sucessivamente. Então a gente percebe que valor. os alunos estão encontrando espaços para atuar e estão fazendo bonito, né? Já que tem um monte de aluno que você falou querendo espaço, querendo atuar, e tem muita gente em casa sem saber o que ler, fica aí lendo baboseira no WhatsApp ou lendo porcaria em redes sociais, o que a gente vai encontrar nesse livro aqui? Então, fazendo assim um pequeno resumo, né, uma pequena apresentação, é um livro didático, né? Ele na verdade está dividido em duas partes. A gente resolveu dividir o livro em duas partes, sendo a primeira delas composta por 8 capítulos. E nesses 8 capítulos eu tento discorrer um pouco sobre a questão histórica, a questão conceitual, a questão da legislação, a legislacional, uma parte também sobre a questão das funções, atribuições, mercadológica também, e até organização da categoria, tudo voltado ao guia do turismo. Então, esses jovens adolescentes, como você bem disse, que gostariam de estar fazendo uma leitura mais produtiva, mais profícua, fazendo a leitura só dessa primeira parte do livro, ele já vai identificar quem é o profissional guia de turismo, como surgiu essa profissão e esse profissional, né? Quais são os conceitos, qual é o conceito de guia, que inclusive existe uma confusão muito grande no mercado. As pessoas costumam misturar e de certa forma confundir muito, né, o que a gente chama de condutor de turismo, monitor de turismo com o guia de turismo. São funções e profissionais diferentes, bem distintos, né? Então, logo de cara, a gente consegue se identificar. Até porque a profissão... cara muito mais preparado, né? Exatamente. A profissão de guia de turismo é regulamentada por lei, né? Então, quando eu trato da legislação, eu falo exatamente sobre a questão legal do exercício profissional. Ou seja, o guia de turismo foi o primeiro da cadeia produtiva, o primeiro.
em todo o Brasil que teve a sua formação, a sua profissão reconhecida e regulamentada. Os bacharéis de turismo, para você ter uma ideia, só há 4, 5 anos atrás, teve a sua profissão reconhecida, ainda não regulamentada, mas reconhecida. E então é o único que tem como reconhecida e regulamentada. E pode, inclusive, também ter a informação sobre quais são as funções, as atribuições desse guia de turismo, como ele pode atuar no mercado, né, como é que o mercado se dispõe a ele e vice-versa. E, enfim, todas essas informações, todos esses conceitos, todas essas teorias, todos esses aportes teóricos. O cara está pensando em seguir, então é bom que ele primeiro leia, conheça alguém que trabalha com a profissão para ver se é aquilo mesmo, se ele se identifica. Sim, e que possa seguir, né, a formatação do livro. É verdade. E aí, com a conclusão do livro, que também é bom demais ler, de qualquer maneira. Tive aqui uma aula aqui com a doutora Scliar, Leonor Scliar, falando sobre neurônios e leitura. Maravilha. Fantástico também. E a importância que as pessoas têm de ler. O brasileiro tem um baixo índice de leitura, a gente lê muito pouco. Aqui do lado, na Argentina, se lê muito mais. Lá se lê quase 16 livros per capita, né? Aqui, para ler um livro é uma dificuldade danada, por ano. Pois é. Aí a segunda parte do livro, só para concluir, ela é dividida em mais cerca de 20 capítulos. Aí eu falo de um conjunto, apresento um conjunto de tecnologias, eu indico elas, né, como sendo tecnologias necessárias para a boa atuação profissional do guia de turismo. E apresento também técnicas, algumas técnicas e alguns procedimentos, orientações técnicas de como o guia deve proceder. Já é a parte realmente de atuação, né? E só para você ter uma ideia, a gente conseguiu reunir cerca de 250 técnicas que o guia pode estar utilizando para desenvolver o seu trabalho. Então, assim, imagine um profissional que para atuar, ele vai estar desenvolvendo facilmente, em um dia, mais de 200 técnicas, mais de 200 procedimentos técnicos, né? Facilita muito a vida da pessoa. Exatamente. Então, o livro traz essa bagagem, né? Que eu acredito que possa colaborar com a formação e com a atuação desse profissional. É um guia para o guia. Sem dúvidas. Legal, ele conseguiu fazer um guia para o guia de turismo. Onde é que você encontra esse livro? Na verdade, esse livro foi publicado através da nossa editora, né? O Instituto Federal de Sergipe abriu uma editora, e até por ser já uma instituição que trabalha no tripé de pesquisa, extensão e ensino, como qualquer universidade, porque já temos esse status de universidade, né? Então, ela abriu uma editora e abriu um edital para exatamente incentivar a comunidade acadêmica a publicar, a publicação. Então, nesse edital eu fui agraciado, eu participei, eu concorri nele com a minha publicação. Aí, dentro desse contexto, foi feita uma tiragem apenas para atender a rede federal de educação. Entendi. Então, ele não está, de certa forma, à venda no comércio. Ele está disponível nas bibliotecas dos institutos federais de todo o Brasil. Então, a pessoa pode ir lá pesquisar, olhar, ler. Exatamente, inclusive aqui no nosso também. Mas é bom que o cara vai lá, dá uma olhada na biblioteca, já faz a matrícula em algum curso. Exatamente. E para nós, professores, né, nós produzimos muita coisa. Todos os professores, nós produzimos muito. Cada aula que a gente dá, de 1 hora, para você ter uma ideia, a gente costuma fazer um planejamento de aula e uma preparação de aula que a gente pode levar um dia para dar uma aula de 1 hora. E toda essa produção, muitas vezes, fica guardada. Então, a gente produz muito e publica pouco. Então, a editora trouxe essa possibilidade, essa oportunidade de publicação. E aí, a partir daí, a gente também acaba vislumbrando como professor, né, a possibilidade de estar deixando algo para que os próprios alunos, aqueles que querem adentrar aquela área, para aqueles que estão na área e para aqueles que já saíram da área, estão atuando, não mais na área que eu falo de formação dentro da escola, possa ter como referência. E por conta disso, inclusive, eu já estou pensando, a gente já está começando a organizar uma segunda edição do livro, agora com uma tiragem de uma editora nacional, para que esse livro possa chegar, inclusive, em algumas editoras no Brasil, para que possa ser comercializado de fato, porque enquanto uma tiragem do próprio Instituto é apenas para o atendimento, exatamente, à comunidade acadêmica do Instituto e ao público em geral, mas que chegue até a instituição para conhecer a biblioteca e lá possa degustá-lo, vamos dizer dessa forma, né? Então já existe uma segunda edição do livro sendo montada, sendo produzida, né? Inclusive já ampliada e já inclusive atualizada, porque você sabe, a área de turismo ela é muito dinâmica, né? E dentro desse dinamismo, já algumas coisas a gente já vem percebendo que algumas coisas já alteraram, outras coisas, inclusive com as mudanças que nós estamos tendo atualmente de legislação, se faz necessário. Confusão ainda. Exatamente, exatamente.
Então, aqueles que desejam, porque eu tenho, inclusive, Alexandre, recebido muitas mensagens de WhatsApp, os meios de comunicação hoje, né? Solicitando o livro, onde eu posso comprar, eu quero comprar. Então, eu estou dizendo que aguarde que já está em estudo a possibilidade de uma segunda edição com uma tiragem para comercialização, de fato, da obra. Tem eu não sei se cabe não, mas o tal do e-book também é um negócio Sim, interessante, também. é mais fácil de você comercializar e passar para as pessoas, a pessoa ter acesso. Perfeito, né? sim, e poder acessar. Assim como esse programa, você vai estar vendo ele logo mais a partir de amanhã na internet e também no podcast. Você pode ouvir essa entrevista, ele e os alunos dele, no fim de semana, em casa, à noite, ou no SoundCloud também. É só clicar lá na internet e ouvir esse programa todo, completo, sem cortes. Vai estar lá à disposição para todo mundo. Então isso faz parte da tecnologia, isso facilita muito, né? Você tem uma irmã no Rio de Janeiro, aí chega para ela, você não ouviu no rádio, mas vai lá na página do Melhor a Cada Dia e clica lá, tem minha foto lá, você clica em cima e escuta o programa a hora que ela quiser. Ela para, volta a ouvir de novo, almoça, continua ouvindo, vai para academia. Perfeito. É uma maravilha. Para você ter uma ideia, na segunda parte do livro, quando a gente fala das partes de técnicas e tecnologias, né? Eu inicio oferecendo e apresentando tecnologias desde a gente pode chamar assim, sendo as mais elementares, como papel e caneta, até a tecnologia digital, né? Os iPhones, os iPads da vida, que de fato eles trazem uma grande contribuição para a vida moderna. Verdade. Né? Não só para a comunicação, como também para a localização, para uma série medicina, tem médico. Todas as áreas. Olha, imagina só, o médico o cara só tem atendimento na capital, aí ele vai para o interior longe, pega aquele ônibus e tal, e tem que voltar só para abrir o curativo e ver se pode tirar. As pessoas estão tirando foto, mandando para o médico por WhatsApp, ele olha, não, pode tirar o curativo. Quer dizer, isso é fantástico, isso economiza tempo, economiza dinheiro. Sim. É ótimo, isso para todo mundo é bom. Eu sou apaixonado pela tecnologia. E sou contra o discurso daqueles que dizem que a tecnologia veio para isso, para aquilo, porque na verdade eu penso como um grande escritor na área de tecnologias, que é o Manuel Castells, que ele disse que a tecnologia não é boa e nem ruim, depende do que você vai fazer com ela. É isso aí. Então, você pode passar, seu menino pode estar em casa hoje o dia inteiro vendo porcaria e só jogando na internet. Como ele pode estar olhando o Museu do Louvre, ele pode estar na biblioteca, ele pode estar vendo um livro, ele pode estar conhecendo outros lugares, ele pode estar num grupo de bate-papo de violão. Ele tem muita coisa boa na internet também. Agora depende, como ele falou, o uso que você faz da ferramenta. Perfeitamente. Professor doutor, sua tese de doutorado, que fala sobre o quê? Bom, no doutorado, eu tenho mudado um pouco os objetos, né? Porque eu quero conhecimento. O orientador já está certo. Eu sou sedento de conhecimento, sim. Eu tenho, desde a entrada, na verdade, que a gente já apresenta um projeto, é submetido a uma banca e sendo aprovado o projeto é que a gente tem acesso, de fato, ao curso. Né? O curso tem 4 anos de duração. Eu já estou no 3º ano, estou próximo, já estou é quase um doutor. Na construção da tese, né, vamos dizer assim, a construção realmente meio que solitária, mas é uma construção muito, eu posso dizer assim, produtiva, porque a gente aproveita a oportunidade para produzir, refletindo, né, pensando e se debruçando sobre a produção de alguns outros autores e sobre temáticas. E dentro dessas temáticas, por exemplo, no doutorado eu busquei a formação, ou melhor dizendo, as políticas públicas para a educação profissional no Brasil. Como eu milito na área da educação profissional no Instituto Federal, eu não podia deixar passar exatamente uma análise sobre as políticas públicas educacionais para a educação profissional. E aí, dentro dessa temática mais ampla, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Pronatec, que é o programa de acesso ao ensino técnico e ao emprego lançado pela ex-presidente Dilma, lá em 2011. E que dentro do programa, ou seja, nesse programa que é o Pronatec, que na verdade é um grande guarda-chuva, nós temos diversas ações, dentre elas nós temos a Bolsa Formação, que é uma bolsa de formação profissional ofertada para todo trabalhador ou estudante que queira fazer um curso profissionalizante, que seja um curso de formação inicial e continuado ou um curso técnico. E aí esses cursos são ofertados pela rede pública e pela rede privada, e, consequentemente, ela é financiada, esses cursos são financiados, melhor dizendo, pelo governo federal, diretamente. Então, estou fazendo uma análise sobre essa ação do Pronatec. No ano 2000, eu estava dando aula, eu já dei aula na UNIT desde 89, FANESE, São Luís, na turma de mestrado de Economia na Universidade Federal. E aí, numa dessas, na FANESE, a pessoa falou assim, professor, não quer montar uma faculdade? Eu estou abrindo aqui para outras pessoas, então. Aí eu achei aquilo tão fácil, né? Era como comprar um carro praticamente. Né? Você não quer pegar um financiamento aí, daqui a 3 anos você está com a sua faculdade aí e tal. Bem, eu sei que na brincadeira, a gente tem
todo mundo fazendo faculdade, né? Ficou um negócio fácil. Fazer faculdade, a pessoa tinha um anel assim nos anos 70, 80, era um cara, pô, ele é formado. Hoje qualquer um é formado. Agora, o que me preocupa, e aí de novo eu trago a professora Leonor Scliar, as pessoas estão saindo da faculdade sem saber até interpretar um texto, né? Então, quanto mais você dizer que ele é graduado, então tem muita gente formada por estar formada, e daqui a pouco você vê, se formou em Direito e tal, tô trabalhando no shopping como vendedora, né? Na verdade, as pessoas estão se formando por se formar. A gente perdeu um pouco o nível, né, das faculdades. É difícil para você falar isso, mas eu posso falar. As faculdades estão formando por formar, né? O objetivo é, vamos botar esses caras para fora. Vamos aprovar todo mundo e a gente quer que entre mais gente. Na verdade, o que eu percebo, por exemplo, estando no Instituto Federal de Sergipe, né, eu acabo fazendo parte também de um grupo de trabalho que atua lá no Ministério da Educação, junto à SERES, que é a Secretaria da Educação Superior. Lá na SERES a gente faz análise de processos de credenciamento, a gente chama de credenciamento de instituições de nível superior. A gente faz análise de processo de autorização para cursos de nível superior, reconhecimento de cursos ou renovação de reconhecimento de cursos. E, assim, uma das coisas que a gente tem percebido muito é realmente a proliferação de instituições de ensino superior pelo Brasil. Às vezes até o que a gente chama de uma mantenedora, uma empresa, né, constituída legalmente, que é a mantenedora das faculdades, sendo mantenedora de mais de uma rede. Ou um prédio sendo repartido, né, para desenvolver atividades acadêmicas de nível superior para mais de uma instituição. Então, na verdade, há um grande número de instituições de nível superior espalhadas pelo Brasil e, consequentemente, isso acaba interferindo um pouco na qualidade, né, da formação que tem sido dada ao cidadão. É algo a ser reparado, é algo a ser realmente analisado, mas o Ministério da Educação tem feito algumas ações bem pontuais em relação ao ciclo, chamado ciclo avaliativo, que faz avaliação do curso, avaliação das condições por alguns parâmetros, na verdade, né? Então, ou dimensões, a gente tem a dimensão estrutural da instituição, a gente tem a dimensão do corpo acadêmico, a gente tem a dimensão dos recursos tecnológicos e bibliotecários que a instituição oferta, e por isso, inclusive, sai até o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que dá uma ideia de qual é o grau de qualidade para o Ministério da Educação de cada instituição. São 9h mais 52 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540, no programa Melhor a Cada Dia, com o professor Artemis Barreto. É muito complicado isso, porque assim, meu pai falava que às vezes é melhor você ser um técnico de elevador e ganhar aí seus 6, 7 mil reais, sem técnico de elevador ganhando muito bem, do que você ter um nível superior por ter e não conseguir emprego nenhum, né? Então, e ser um bom técnico de elevador, ter estudado, né? Ter feito uma boa formação técnica e ser um profissional requisitado, do que você fazer uma graduação nas coxas de qualquer maneira e a faculdade rasteira vai te aprovar de qualquer maneira e aquela graduação não te levar a lugar nenhum. Você acaba perdendo 4 anos do seu tempo também, né? Perfeitamente. O que o seu pai diz é o que eu penso também. Na verdade, veja, se fosse o tempo em que um curso de graduação, que um diploma de que eu sou formado garantia emprego e estabilidade financeira para ninguém. É verdade. Então, hoje, na verdade, o diferencial do mercado é a sua capacidade de interpretar, a sua capacidade de atuar, são as suas competências, são as suas habilidades. Então, também, para além da própria instituição, o que ela tem a oferecer, vai, vamos dizer assim, não só as habilidades do candidato, ou seja, é necessário que o candidato se dedique, a dedicação dele, para que ele possa, de fato, se tornar um bom profissional e se destacar. Muitas vezes você vê em uma turma que um curso de graduação abre com 40, 50 alunos e quando acaba o curso está com 20. Então, quer dizer, houve aí uma divisão de mais de 50% da turma. E o pior, daqueles 30, 20 adentram ao mercado de trabalho. Desses 20 que adentram, 10 fazem sucesso ou 5 fazem sucesso, seguem, de fato, uma carreira. Então, não só a formação, como a gente chama de a formação continuada. Porque a educação e a aprendizagem, para todos os segmentos, eu acho que isso serve, ela deve ser continuada. Tem um autor, inclusive... ele está fazendo doutorado agora. Sim, tem um autor que, inclusive, diz assim, olha, eu aprendo e quero aprender, e quero conhecimento até a morte. Quando eu deixar de aprender, quando eu deixar de adquirir conhecimento... É bom para os neurônios, é bom para a cabeça, devido ao Alzheimer, é um monte de coisa boa você continuar estudando. Exatamente, tem muito profissional que, na verdade, se acomoda, né? Então, tem o diploma e acha que isso é tudo. Na verdade, não é tudo. É o começo, é apenas o primeiro degrau, vamos dizer assim, né? Professor, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria
agradecer aqui ao Empório Fassolto, né? Aqui fica na Simeão Sobral 440, ao Festival de Arte aí que conseguiu São Cristóvão, o prefeito conseguiu trazer de novo, resgatar os olhares do estado de Sergipe para a cultura, que vai estar lá aberto no dia 1º, dia 2 e dia 3 de dezembro, lá em São Cristóvão. A Fé Comércio e o SESC, que reabriram um hotel ali na hora, um hotel belíssimo. E também o apoio da DESO. E mandar um abraço também, que deve estar até agora nos escutando, Fred Medeiros, lá de Simão Dias, um abraço a Simão Dias. Ao querido Hugo França, também que tem um papel importante na construção e reforma desse hotel. A Juliana da Fassolto, a Márcio Rocha, André Guzmão e tantos outros que nos acompanham aí ao vivo na rádio. Professor, eu queria suas considerações finais, nós estamos chegando ao final do programa, e agradecer por ter vindo, ter tirado o seu tempo, que você podia estar estudando, dando aula, se preparando aí para esse doutorado, mas abriu uma brechinha para estar aqui conosco. Muito obrigado. Alexandre, minhas considerações finais realmente em agradecimento, poder estar participando do programa Melhor a Cada Dia, né? Para mim foi um prazer muito grande. E dizer que nós, né, os sergipanos, nós estamos de parabéns no dia de hoje com a inauguração de mais um empreendimento hoteleiro no estado de Sergipe. Casou com um dia de sua vinda aqui. Exatamente, como você bem diz. Então a gente ganha com isso, são mais 60 leitos aqui no estado de Sergipe, né? Mais empregos. Aliás, mais de 60 não, mais de 120, porque cada apartamento pode ter 1 ou 2 leitos lá dentro. É verdade. Por outro lado, dizer que o Festival de Arte de São Cristóvão é realmente uma conquista, há algum tempo ele estava sem acontecer, então convidar aos sergipanos que de fato prestigiem, participem da nossa cultura que vai estar lá, né? Então é importante que a gente prestigie o que é nosso. Por outro lado, dizer a todos os guias de turismo do estado de Sergipe que eu me sinto muito orgulhoso, também sou guia de turismo, né? Desde ele veste a camisa. Visto, com os certeza. Que são e os que querem ser. E que essa categoria continue cada vez mais a investir em si próprio, aperfeiçoando-se, porque é uma carreira muito bonita, é uma carreira reconhecida por lei, e de certa forma que os turistas que também estejam, né, nos ouvindo nesse momento, que ao fazer roteiros ou fazer passeios, que seja no estado de Sergipe ou em outros estados, que sempre busquem, procurem contratar os serviços de um profissional qualificado, que pode lhe dar segurança, tranquilidade e proporcionar uma experiência positiva na sua prática turística, que são os guias de turismo. Então, que contratem os guias de turismo. De mais a mais, agradecer pelo espaço e dar um grande abraço também para o Fred Medeiros, né? Fred está lá nos acompanhando, cobrando. Que horas começa? Não começou ainda o programa, eu estou aqui ouvindo. O conheço Paciência, bem. Fred. E ele fez essa ponte para que hoje estivesse aqui, né? Fred, muito obrigado também. E ele cuida de mim também, né? Então, cuida de todos nós. Pois então. Então, na verdade, é agradecer pelo espaço. Legal, então falamos aqui com entusiasta com a categoria, com entusiasta com turismo, com entusiasta com ensino, entusiasta com esses meninos que estão aí querendo fazer alguma coisa, querendo empreender, faça como ele, que também montou uma agência de turismo, ou então que depois estudou, fez concurso, passou para o IFES, foi professor e mesmo assim não parou de estudar, fez o seu mestrado, está fazendo doutorado, quer dizer, cada vez mais ampliando o seu conhecimento. Essa é a ideia do programa Melhor a Cada Dia, passar para você que nos escuta que existe opção sim, em toda a confusão que a gente está atravessando no país, de fazer coisas melhores, buscar oportunidades, de conseguir emprego, desde que você tenha foco e saiba exatamente o que você quer. Que não fique aí largado ao vento esperando que alguma coisa caia do céu. Então seja determinado, vá atrás que a oportunidade tem acontecendo todo dia. Muito obrigado você, muito obrigado a todos que ficaram escutando a Rádio Jornal M540 ao vivo aqui na rádio ou através da internet do www.melhorcadadia.com.br e dizer a você que esse programa vai estar amanhã à disposição no nosso site. Você clica lá no podcast ou no SoundCloud e hoje à noite, você querendo ver o rostinho desse rapaz aqui do meu lado, você vai poder ver também no YouTube. Estaremos lá ao vivo para vocês. Muito obrigado e até amanhã com o Pastor Heleno. Ele vai estar aqui falando sobre essa vida de ser pastor, político, candidato, como é que ele resolve toda essa coisa aí na vida dele. Muito obrigado e até amanhã.